Bom dia, Tancredo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Litoral. Prazer falar com vocês mais uma vez. Então, ainda repercutindo o evento de segunda-feira à noite, quando o MDB comemorou seus 60 anos em Santa Catarina e reuniu as atuais lideranças, né? Tava lá a bancada estadual toda, os 6 deputados estaduais, os 3 deputados federais, mas reuniu também uma boa parte da história do partido, não só pela presença do ex-governador Eduardo Pinho Moreira e de outras figuras, mas também nomes que estavam lá na gênese do partido, os primeiros fundadores, etc., ainda vivos, mas também os senadores. Me chamou muita atenção o senador Disseu Carneiro, o senador Nelson Vedequim, senadores que o partido elegeu em 1986, ou seja, 40 anos atrás, naquela eleição muito marcada pelo Plano Cruzado, que o PMDB na época teve uma vitória avassaladora, inclusive a primeira vez que conquistou o governo de Santa Catarina com Pedro Ivo Campos. E estavam lá Rogério Peninha Mendonça, ex-deputado, vários nomes do partido, Edson Andrino, nomes que participaram dessa construção e da história do partido. Mas aí o que me chama a atenção? Me chama a atenção, primeiro, as presenças. Quem estava lá? Especialmente na mesa, no comando da mesa. O MDB estava representado por Carlos Chiodini, presidente estadual do partido, nome potencial para ser o vice da composição com o João Rodrigues do PSD. Estava lá o Eduardo Moreira, estava lá a Dirce Heiderscheid, ex-deputada, e estava lá o Mauro de Nadal, deputado estadual, que propôs a sessão. E aí estavam na mesa também 2 nomes do PSD, Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa, e o Raimundo Colombo, ex-governador, que agradeceu na tribuna ao MDB por ter sido fundamental nas vitórias dele para o Senado, para o governo do estado 2 vezes. Ou seja, Raimundo Colombo, em majoritária, só ganhou com o MDB e fez questão de agradecer. E aí, por fim, a figura de Espiridião Amin. Espiridião Amin, que sempre foi o inimigo, o adversário, muitas vezes odiado por boa parte daquele público presente, estava lá e estava à vontade. E mais do que isso, estavam todos à vontade com ele, ou quase todos pelo menos. Ninguém se manifestou contrariamente. Fez um discurso, foi aplaudido, disse que estava lá como o representante do partido, que muitas vezes que sempre foi o adversário, mas exaltando uma disputa que segundo ele foi boa para Santa Catarina, que foi boa para os 2 partidos também. Ele no final ele disse que era para os MDBistas continuarem levando em frente a chama, porque a chama porque é uma chama que não queima, é uma chama que ilumina. E aí eu brinquei, né? Talvez ele só tenha descoberto isso porque conseguiu finalmente chegar perto da chama do MDB. E muita gente está de olho na vaga de suplente do Espiridião Amin. Nas conversas de bastidor, 2 nomes ficaram bem claros. O deputado estadual Volney Weber, que não vai disputar a reeleição, e o ex-deputado Rogério Peninha, um dos primeiros nomes da ala bolsonarista do MDB. Ele trouxe Jair Bolsonaro, eles eram colegas de Câmara dos Deputados. Peninha trouxe Bolsonaro para as primeiras palestras de Santa Catarina, quando ninguém acreditava que ele poderia chegar à presidência da República. Pois então, essa possibilidade está muito assimilada. Mas ainda tem nomes dentro do MDB que estavam lá presentes, como o Fernando Krellin e também o Gerry Comper, deputados estaduais, que defendem que esteja com Jorginho Melo. Mas o clima na segunda-feira era um clima de que ficou muito difícil, até pela ausência de Jorginho Melo. Não ficou muito claro se ele foi convidado ou não foi convidado, mas pensar que em outubro do ano passado o MDB botou 5.000 pessoas num centro de eventos em Balneário Camboriú para exaltar Jorginho Melo e uma aliança com Jorginho Melo, e agora Jorginho Melo não está na festa dos 60 anos do MDB, muita coisa mudou. E é muito difícil que formalmente o partido não esteja com João Rodrigues. Aliás, também não estava lá. Devia ter algo melhor para fazer. E eu continuo aqui acompanhando.